Era uma vez, nos sertões áridos e quentes do Nordeste brasileiro, uma figura lendária ressurgindo das brumas do passado, Lampião, o temido líder cangaceiro dos anos 20, emergia misteriosamente nos dias de hoje. As paisagens áridas do sertão nordestino permaneciam praticamente inalteradas, mas o cenário social e tecnológico havia evoluído de maneira notável. Lampião, ou melhor, seu descendente espiritual, adotou o codinome de Lâmpada Negra para preservar a tradição do cangaço. O novo líder carregava consigo a herança do passado, mas adaptava-se aos tempos modernos. Sua indumentária ainda era marcada por peças de couro, chapéu de couro e seu inseparável rifle, mas agora ele também usava roupas táticas, óculos escuros e um smartphone que, de alguma forma, se encaixava perfeitamente em sua narrativa. Os cangaceiros contemporâneos, sob a liderança de Lâmpada Negra, não apenas exploravam os rincões esquecidos pelo progresso, mas também navegavam pelas redes sociais, mantendo-se sempre um passo à frente das autoridades. Seu bando, formado por homens e mulheres destemidos, misturava tradição e modernidade, utilizando estratégias de guerrilha cibernética para disseminar suas ações e mensagens. A população local, inicialmente atônita com a ressurreição do cangaço, viu-se dividida entre o medo ancestral e a curiosidade tecnológica. Lâmpada Negra, ciente do poder da comunicação, utilizava as redes sociais para compartilhar suas histórias, muitas vezes reinterpretando os eventos do cangaço original com um toque de glamour contemporâneo. O governo, perplexo diante dessa ressurreição anacrônica, mobilizou uma força-tarefa moderna, combinando agentes de inteligência, tecnologia de ponta e estratégias de combate ao crime organizado, enquanto as forças de segurança utilizavam drones para monitorar o movimento dos cangaceiros. Lâmpada Negra zombava das autoridades, desafiando-as em mensagens criptografadas. O cangaço moderno misturava a brutalidade do passado com a astúcia tecnológica do presente. Lâmpada Negra, além de liderar assaltos a fazendas e ataques surpresa, invadiu sistemas de computadores e bancos de dados, deixando sua marca virtual nos registros governamentais. A população local, por sua vez, dividia-se entre admiradores e opositores do novo cangaceiro. Enquanto a saga de Lâmpada Negra se desenrolava, um historiador local se dedicava a compreender essa fusão única de tradição e modernidade. Ele entrevistava membros do bando, analisava postagens nas redes sociais e tentava decifrar os códigos que Lâmpada Negra deixava para trás. A história do cangaço contemporâneo continuava a se desdobrar, desafiando as expectativas e desafiando as autoridades. Em um mundo onde o passado e o presente se entrelaçavam, Lâmpada Negra permanecia como uma figura enigmática, um símbolo de resistência que desafiava o curso inexorável do tempo. Em meio ao desenrolar da saga moderna de Lâmpada Negra, a mídia, ávida por histórias que despertassem a imaginação pública, passou a dedicar cada vez mais espaço à lenda contemporânea do cangaço. Reportagens televisivas e matérias em jornais exploravam a dualidade do líder cangaceiro, destacando seu conhecimento ancestral e sua habilidade em se adaptar às complexidades da era digital. Lâmpada Negra, percebendo o poder da narrativa, começou a usar suas habilidades retóricas para influenciar não apenas o sertão, mas todo o país. Em suas mensagens, ele misturava elementos da tradição cangaceira com críticas afiadas à desigualdade social, à corrupção e às injustiças contemporâneas. A população, muitas vezes desencantada com as instituições tradicionais, começou a ver em Lâmpada Negra um líder que, de alguma forma, representava uma voz contrária ao status quo. O governo, ciente da crescente simpatia popular pelo cangaço moderno, intensificou seus esforços para capturar Lâmpada Negra. Operações especiais eram realizadas, e as forças de segurança buscavam reforçar sua presença nos sertões e nas redes digitais. Entretanto, o líder cangaceiro continuava a surpreender, escapando dos cercos com astúcia e deixando rastros digitais confusos que frustravam as autoridades. À medida que a história se desdobrava, Lâmpada Negra encontrou aliados inusitados. Grupos de ativistas sociais e aqueles simpatizantes se uniram ao cangaço moderno, compartilhando informações e estratégias para manter a lenda viva. O sertão, outrora isolado, agora pulsava com a energia de uma revolta que se espalhava não apenas pelo território, mas também pelos canais digitais. Enquanto isso, o historiador local continuava sua pesquisa, aprofundando-se na psique de Lâmpada Negra.
Ele entrevistava antigos cangaceiros que haviam vivido durante os anos 20 e comparava suas experiências com as dos membros do cangaço contemporâneo. Nas conversas com o Lâmpada Negra, buscava entender como o líder cangaceiro enxergava seu papel na sociedade moderna e como interpretava a conexão entre passado e presente. A dualidade de Lâmpada Negra como figura histórica e ícone contemporâneo tornava-se mais evidente a cada dia. A imprensa se questionava sobre o que representava esse retorno, enquanto a população se dividia entre admiradores fervorosos e críticos ferrenhos. O cangaço moderno, longe de ser apenas uma imitação do passado, tornara-se um fenômeno social complexo, desafiando as estruturas de poder estabelecidas. Nesse cenário, Lâmpada Negra, ora cangaceiro, ora ativista, ora quer, mantinha viva a chama do cangaço, tecendo uma narrativa que transcendia o tempo e as expectativas. Enquanto as forças do governo e os admiradores da tradição buscavam compreender esse fenômeno, o líder cangaceiro continuava a desafiar as fronteiras do que era possível na encruzilhada entre passado e presente. A história do cangaço contemporâneo ganhava proporções épicas à medida que Lâmpada Negra, o líder astuto, desafiava não apenas as autoridades, mas também os próprios limites da realidade. Sua presença nas redes sociais era marcada por mensagens cifradas, provocativas e carregadas de uma mistura peculiar de nostalgia e crítica social. A população do sertão, agora profundamente envolvida na narrativa do cangaço moderno, acompanhava cada movimento de Lâmpada Negra como se fosse parte de uma trama épica. Ele, por sua vez, encontrava maneiras engenhosas de utilizar a tecnologia para mobilizar seus seguidores e manter sua liberdade. Roubos a bancos eram transmitidos ao vivo em plataformas online. Em suas incursões nos sertões eram cuidadosamente documentadas, misturando a realidade e a fantasia em uma experiência única. Enquanto isso, o historiador, intrigado pelo papel de Lâmpada Negra na sociedade moderna, mergulhava mais fundo na pesquisa. Suas entrevistas revelavam as complexidades do líder cangaceiro, que se via não apenas como um fora da lei, mas como um defensor de uma causa maior. Lâmpada Negra articulava suas motivações com um discurso que ecoava a luta contra as desigualdades e as injustiças, usando a história do cangaço como um meio de chamar a atenção para os problemas contemporâneos. À medida que a fama de Lâmpada Negra se espalhava, outros cangaceiros modernos surgiam, inspirados por sua saga. Grupos independentes, utilizando táticas similares, proliferavam nos sertões e nas redes, transformando o cangaço em uma espécie de subcultura rebelde. As autoridades, por sua vez, enfrentavam um desafio sem precedentes, tentando conter não apenas um líder, mas uma ideia que se espalhava como fogo nas redes sociais. O governo, em uma tentativa de conter a onda de simpatia popular pelo cangaço moderno, lançava campanhas de desinformação, retratando Lâmpada Negra como um criminoso perigoso, dissociando sua figura das supostas causas sociais. Mas a narrativa de Lâmpada Negra resistia, alimentada pela desconfiança generalizada em relação às instituições e pelo anseio por mudanças significativas. Enquanto as forças de segurança intensificavam seus esforços para capturar Lâmpada Negra, o líder cangaceiro mantinha sua habilidade em escapar, deixando para trás um rastro de lendas e mitos que se entrelaçavam com os registros digitais e os relatos orais. O cangaço moderno, agora parte da cultura popular, desafiava a linha tênue entre o heroísmo e o crime, entre a tradição e a inovação. Enquanto a saga de Lâmpada Negra continuava a se desdobrar nos sertões e nas telas dos dispositivos digitais, uma pergunta pairava no ar: seria ele um criminoso, um revolucionário ou uma mistura complexa dos dois, forjando uma nova narrativa que transcende as fronteiras do tempo e da compreensão convencional? O cangaço moderno, marcado por